Vamos dar início à nossa reunião desta noite. Para tanto, vamos fazer o nosso momento de vibração, onde possamos, com os olhos fechados, possamos alcançar os companheiros da espiritualidade, companheiros esses que sempre estão nos orientando, nos ajudando a promover uma reunião bastante proveitosa a todos nós aqui encarnados quanto aos desencarnados. Que as lições aqui do Evangelho, hoje nós estamos estudando o capítulo, aliás, a introdução do Evangelho. E como a segunda parte nós vamos falar sobre Sócrates e Platão, onde que o nosso companheiro Ramon vai fazer o estudo para nós. Para tanto, vamos agradecer os companheiros da espiritualidade, que por certo estarão aqui conosco, dando a retaguarda necessária. E assim, na certeza de que contaremos com essa equipe colaboradora, nós damos a nossa reunião por iniciada. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. É com muita satisfação que o Ramon se predispôs a fazer um estudo bem aprofundado do Evangelho, a introdução do Evangelho, a segunda parte, que trata-se da Sócrates e Platão. É o precursor do Espiritismo. Então ele vai fazer o estudo. Fica à vontade, Ramon. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, bom dia, boa tarde para os amigos da internet que vão assistir a reflexão depois. E cumprimentamos também os irmãos desencarnados que estão aqui, a nuvem de testemunhas que nos acompanha, que é sempre grande, né? E pedimos que Jesus nos inspire nessa noite, para nós conseguirmos avançar um pouco mais no entendimento dentro do nosso coração, da nossa doutrina tão amada, tão querida. Eu sou Ramon Oliveira, eu sou membro lá do Grupo Espírita Luz e Amor, aqui de Franca também, e agradeço o Valentim pelo convite. É sempre uma honra, um prazer, uma alegria. A honra é nossa. Estão ouvindo bem? Porque a gente sempre aprende muito fazendo os estudos. E normalmente os estudos vêm com aquilo que a gente está precisando estudar, né? Então, eu agradeço muito pela oportunidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec ele explana especificamente sobre Sócrates e Platão, colocando eles como precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. Ele menciona esses dois pontos. E é importante nós entendermos que o Sócrates ele viveu do ano 470 antes de Cristo até o ano 399 antes de Cristo. Então ele deve ter vivido aí 71 anos de idade, mas trouxe o que ele trouxe, que nós vamos ver, extremamente alinhado, a maior parte dos pontos extremamente alinhado à nossa doutrina, 400 anos antes de Jesus vir ao mundo. Então, só por aí a gente já percebe o grau evolutivo desse espírito. Mas para iniciar e a gente entender também quem ele é, eu trouxe alguns trechos aqui do texto que o Emmanuel colocou sobre ele no livro A Caminho da Luz. E aí o Emmanuel diz que o Sócrates ele foi superior a Anaxágoras, que foi o mestre dele. Tá? Ele nasceu ali na Grécia, então tudo que ele traz está permeado e recheado pela forma grega da época de ver. E ele revolucionou a filosofia, né? Existe a filosofia pré-socrática e pós-socrática, né? Ele é aureolado das mais divinas claridades espirituais ao longo de todos os séculos planetários. Então, mais bonito do que isso aqui que o Emmanuel escreveu, não tem jeito, né? Em algumas circunstâncias, a existência dele é bem parecida com a de Jesus.
tanto pelos conceitos que ele trouxe, como pelas experiências que ele viveu. Tá? Nós vamos ver isso aqui mais para frente. As palavras dele confundem os mesquinhos da época. Ele conversou especialmente com os jovens. Então, o Emmanuel comenta aqui, por exemplo, lançou sementes generosas na solidariedade dos pósteros. O que é esse póstero? Ele está querendo dizer que o que ele ensinou ali não foi só para aquele momento evolutivo das pessoas que o ouviram ali. Ele plantou sementes na alma dessas pessoas. Então ele falou dali para frente. Obrigado. Ele plantou sementes que certamente germinaram e floresceram ao longo das outras encarnações de quem pôde ser seu discípulo, de quem ouviu seus ensinos de algum modo. Ele foi preso e humilhado, como Jesus foi, injustamente, pelos conceitos que ele trouxe, que revolucionaram o seu tempo. Mas ele não se acovardou. Então, para vocês terem uma ideia, ele teve algumas chances durante o período que ele estava preso. Pessoas importantes moveram as suas influências e abriram as portas do cárcere para ele fugir. E ele não fugiu. Tá? Tinha muita consciência da missão, do que ele tinha que fazer, tal qual Jesus tinha, porque a gente sabe que Jesus, se ele quisesse, ele tinha saído voando da cruz, ele nem tinha sido crucificado. Então ele tinha muita consciência do que ele tinha que viver, que era importante. E os enviados do plano invisível também cercaram o seu coração nesses momentos de dor, para ajudar e sustentar ele, o mesmo que aconteceu com Cristo, conforme a gente vê nas narrativas aí de Amélia Rodrigues, principalmente. E tem aqui os diálogos tão conhecidos dele com a esposa, A esposa foi visitar, o nome da esposa dele é Xantipa. E a esposa foi visitar ele na prisão e disse, Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Imagina o desespero dela, E aí ele pergunta para ela, o que tem isso? Eles também estão condenados pela natureza. Olha que resposta. Quer dizer, eles também vão morrer, todo mundo vai morrer, não sou só eu, Aí ela volta e diz, mas essa condenação é injusta, E ele responde, aí o Emmanuel cita assim, ele esclarece com um olhar de paciência e carinho. Porque muitas vezes eu ouvia essa resposta dele e eu imaginava ali um cara austero, que falava ali, não, você está errada, Não, ele respondeu com paciência e carinho. E o que ele respondeu para ela com paciência e carinho? E quererias que ela fosse justa? Ué. Ou seja, mas você queria que a minha condenação fosse justa? Seria muito pior, claro, Ele está sendo condenado injustamente por um bem maior. Seria muito pior se ele estivesse sendo condenado por algo que ele realmente merecesse. E aí o Emmanuel diz aqui, Senhor do seu valoroso e resignado egoísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde aguardavam a bênção de Jesus. Então, só por aqui já dá para a gente entender o que foi esse espírito, O nível evolutivo dele e a contribuição dele aqui na Terra. E tem uma prática, ele também influenciou algumas questões da pedagogia. Eu não sou pedagogo, mas todo mundo já deve ter ouvido falar da maêutica socrática, pelo menos esse nome. E essa maêutica, ela significa você ensinar alguém através de perguntas. Então, ao invés de você chegar para a pessoa e tecer aquele monte de conceitos, você vai começar a fazer perguntas que vão levando a pessoa a, por ela própria, alcançar o conhecimento. Então, ele dizia assim que a verdade ela está latente em todo ser humano, podendo aflorar aos poucos. É muito interessante. Esse é um método que ajuda, porque todos nós, por exemplo, nos deparamos com
a gente lê o Evangelho agora, a gente acha que entendeu tudo. Daqui um mês ou um ano, a gente vai ler de novo a mesma coisa, aí a gente se surpreende, fala assim, nossa, mas caramba, já li tantas vezes isso aqui, eu não tinha visto isso. O que é isso? É o amadurecimento que a gente foi tendo. Essa maêutica, ela favorece isso. Então, mais do que ele entregar os conceitos, ele entendia a pessoa e fazia as perguntas de acordo com o nível daquela pessoa e levava a pessoa a chegar às conclusões por ela própria. Que legal, como é que é o seu nome? Ó, o Mateus, então, para ficar registrado aqui no vídeo, ele está sugerindo assistirmos o filme Um Vendedor de Sonhos, que durante o filme eles aplicam essa reflexão dessa maiêutica socrática, né? Então fica registrada a sugestão. Obrigado, Mateus. Eu também vou ver se eu assisto para eu aprender. Mas o que significava, né? Por que chama maiêutica, né? É porque significa dar à luz, dar parto, parir mesmo. Então é igual a mãe dar à luz a um filho. É você dar à luz a um conhecimento, a sua compreensão da verdade. É muito simbólico essa forma de enxergar, né? E em outros dicionários eles até falam em partejar, né? Eu acho muito bonito também, tá? E ali na introdução do Evangelho, quando o Kardec começa a discorrer sobre eles, ele também faz um comentário sobre a questão se Jesus foi essênio ou não foi essênio. Existem algumas pessoas que defendem esta ideia, né? Mas baseado aqui no que o Kardec escreveu e também no que o Emmanuel escreveu no livro O Caminho da Luz, pouco importa se Jesus teve ou não contato com os essênios antes dele iniciar a sua missão. Porque se ele tivesse tido tamanha grandeza do nosso governador espiritual, não dá para a gente pensar que ele foi influenciado por qualquer ideia pré-existente. Ele veio para trazer novas ideias, não para ser construído a partir de ideias existentes, tá? Então pensar que, por exemplo, ele falou o que ele falou porque ele viveu no meio dos essênios. Seria pensar que se ele tivesse nascido no meio de outro povo, ele falaria outras coisas diferentes. E isso seria reduzir o nosso Cristo, tá? Então é importante mencionar isso, porque como tem muita similaridade na teoria do Sócrates e do Platão com o que o Cristo trouxe, também poderíamos então pensar que Jesus estava influenciado pela teoria socrática, né? Não faz sentido. Tá? Então, por isso que o Kardec traz esse ponto, eu acho importante mencionar também. Não que a contribuição dos essênios tenha sido pequena, né? E muitos princípios, inclusive os manuscritos encontrados comprovam isso, são análogos ao cristianismo, tá? Mas é importante comentar. E aí o Kardec comenta assim, por que então existe essa similaridade? Por que o Sócrates veio e falou, e depois os essênios também, e depois o Cristo também? É porque as ideias, as grandes ideias, elas não surgem do nada, elas não surgem de súbito. E normalmente elas também não surgem em um único local. Elas vão gradativamente sendo implantadas na sociedade, para que nós, enquanto sociedade, enquanto humanos, vamos assimilando aos poucos. Porque se nós não estamos preparados, nós não conseguimos aprender com aquilo. E você imagina, por exemplo, nós vamos perceber que os princípios socráticos são muito parecidos com o espiritismo. Mas naquela época ninguém conseguiu entender nada daquilo. Depois de 400 anos, ou seja, algumas gerações reencarnaram, né? Desencarnaram, reencarnaram, desencarnaram, reencarnaram. Jesus veio, fez ainda um trabalho mais completo do que o Sócrates, e além de tudo ele exemplificou de uma forma ainda superior, e mesmo assim ele foi crucificado, para a gente ter uma ideia, né? Mas ambos vieram em momentos adequados, porque a natureza não dá saltos, né? Tudo tem sua sequência e o seu tempo para acontecer. Então, o Sócrates não veio à toa naquele tempo, não foi um erro de planejamento.
Ele veio naquele momento como um precursor para já inserir essas ideias no meio daqueles que estavam tendo contato com elas. E essas ideias foram ali germinando no tempo, preparando os corações para depois o Cristo chegar. Aí a gente pode dizer assim, mas o Cristo veio, ainda foi crucificado, ninguém aceitou nada. Ninguém aceitou nada é muito forte. Muitos aceitaram. Muitos não. Provavelmente nós não. Haja vista a situação que nós estamos evolutivas hoje. Mas muitos aceitaram naquela época. Muitos já alcançaram patamares evolutivos muito altos depois de ter tido contato com o Cristo. E certamente esses já tinham sido convivido com Sócrates antes. Talvez esses mesmos que receberam esse impulso do Sócrates, ou até mesmo o próprio Sócrates, estivesse agora na pleiade de espíritos que reencarnaram e levaram o cristianismo adiante. Né? Então, as coisas vêm numa sequência muito bem programada, muito bem organizada, né? Embora a gente não consiga entender, né? Mas existem planos aí muito bem feitos e colocados em prática pelos bons espíritos, né? E assim foi, por exemplo, com a ideia de Jesus, né? Então, o Cristo veio, ele exemplificou. Detalhe importante, o Sócrates também não deixou nada escrito, tá? Assim como Jesus também não deixou, ele também não deixou, né? Foram os seus 3 discípulos, especialmente Platão, que escreveu depois o que ele trouxe de ensinamento. E interessante que o Emmanuel coloca aqui que nenhum dos seus 3 discípulos entendeu perfeitamente seus ensinos, para a gente ver que mesmo o Platão, que passou adiante os conhecimentos, também não entendeu direito, né? Fica essa pulguinha aí atrás da orelha para isso, né? E aí, além do Evangelho, nós temos os princípios fundamentais do Espiritismo, que nós vamos começar a entender agora o que foram esses princípios, então, que o Sócrates trouxe, tá? E aí nós vamos entender como que eles convergem, né, com os princípios cristãos e espíritas. E aí, no item 1, que o Kardec traz, ele diz assim, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia. Olha que interessante. Pensa, 400 anos antes de Cristo, na Grécia, que era um povo politeísta, ele falando que existe o Espírito, que ninguém morre, né? Unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Essa aqui eu vou segurar um pouquinho e vou comentar daqui a pouco. E depois ele diz, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse princípio que o Sócrates disse, lembrando, 400 anos atrás, antes de Jesus? Que a alma existia antes de encarnar, né? Que tem um mundo depois dessa vida material, que a gente sobrevive ao corpo, ou seja, a gente não morre, e a gente sai do mundo espiritual para encarnar e volta para ele depois da morte. Olha que interessante. Não dá nem para imaginar, né? O pessoal que não conseguia nem acreditar no Deus único, e ali o Sócrates já nasceu, já trouxe isso aqui. Ele não leu em lugar nenhum isso aqui, ele trouxe dele. É muito interessante. Mas no meio aqui, aí a gente fica por entender se foi ele mesmo, ou se foi o entendimento do pessoal. Ele diz assim, unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Aqui o Kardec pontua que essa ideia seria o germe da doutrina dos anjos decaídos, que aí a gente sabe que essa parte, ela destoa um pouco da concepção espírita, né? Porque dentro da doutrina espírita nós não acreditamos que Deus criou espíritos já purificados. A gente entende que nós somos criados simples e ignorantes, vamos alcançando a nossa evolução, e uma vez que a gente alcançou determinado patamar evolutivo, nós não retrogradamos. A teoria dos anjos decaídos, ela acredita que Deus criou espíritos purificados, esses espíritos purificados
se revoltaram contra Deus e caíram, e por isso tiveram que encarnar. Tá? Então, Kardec pontua aqui que esse aqui talvez seja um germe dessa teoria, né? Mas ela diverge da concepção espírita. Tá? Então, vamos para o ponto 2 aqui. Bem polêmico, estou trazendo a minha opinião nessa parte, tem muita gente que acredita, que concorda, gente que professa aí o espiritismo, estou apenas trazendo a minha reflexão. Né? Depois no item 2. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Olha que interessante, né? Até acho que eu vou ler tudo aqui, porque aí a gente já comenta de uma vez, né? Ele fala assim, ó, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Interessante aqui, porque ele faz uma análise tão bonita. A nossa alma, o nosso espírito, ele nunca vai se acabar. Nós sabemos que nós tivemos um início e não vamos ter um fim. Deus nos criou para a eternidade, para que nós pudéssemos nos construir a nós mesmos e também ajudá-lo na construção e manutenção do universo. Se nós nos compararmos com a matéria, qual que é a diferença? Nós, como espíritos, não somos algo passageiro. Nós existimos e vamos permanecer existindo. A única coisa que muda é a nossa concepção das coisas, porque nós vamos evoluindo e amadurecendo. Mas a matéria, ela é 100% modificada. Ela vai ser modificada no tempo. Desde os terrenos, as paisagens, as estruturas que nós construímos, os prédios, os carros, o dinheiro, as ideias que hoje a gente gosta, que a gente concorda, tudo isso vai passar, porque a matéria se transforma, mas nós não vamos passar, o nosso corpo vai, mas o Ramon, o espírito, nós espíritos, continuaremos existindo pela eternidade. Então o que ele diz? Toda vez que a gente se apega àquilo que vai passar, a gente está se fechando e a gente está se apegando a alguma coisa que não tem sentido. Agora, enquanto a gente se apega às coisas da alma, aí nós estamos nos apegando às coisas certas. É uma forma linda de falar do ponto de vista que a doutrina espírita também traz para a gente, né? Da gente encarar as experiências, as coisas materiais, à luz da vida espiritual e não à luz da vida material apenas, né? Então, muito bonito esse princípio aqui do Sócrates e muito análogo, né? Como a gente pode ver com o que a doutrina espírita e a doutrina cristã nos trazem, tá? Depois, no item 3, ele diz assim, ó, enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizados, sequer por um instante. Mas, se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperá-lo. Conversaremos então, lícito é esperá-lo, com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos as essências das coisas.
É essa a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo nenhum temível. O que ele está trazendo aqui, ele coloca algumas coisas de uma forma um pouquinho obscura aqui, né? Então, eu creio que ele esteja falando, e o Kardec comenta assim também, das almas depuradas como a dele, né? Porque as almas depuradas como a dele, quando reencarnam, elas se sentem assim, nossa, meu Deus, eu queria fazer mais, eu estou totalmente encarcerado, vamos dizer assim, né? Já as almas no nosso nível evolutivo, a gente não tem a mesma sensação que eles têm, né? Isso vai depender muito do nível de apego à materialidade que a gente tem, né? Mas, por outro lado, ele mostra aqui que depois da morte, a gente se desprende do corpo e a gente percebe que nós somos como espíritos, a gente tem muito mais capacidades. Aquela historinha. O Ramon provavelmente já falou umas 50 línguas diferentes em outras existências, né? Todos nós aqui. Mas hoje a gente não lembra, a gente só lembra do português que nós falamos e alguma língua que tenhamos estudado. Pode ser, por exemplo, que eu tenha algum tipo de arte que eu venha desenvolvendo ao longo das encarnações, mas nessa encarnação ela não está sendo expressa, porque não faz parte do objetivo dessa reencarnação. Então, até falar assim, fulano é melhor do que ciclano, é mais importante do que Beltrano, é muito errado por causa disso, né? Cada um está vivendo com as aptidões que ele construiu, mas também as que estão vivas nessa existência, né? É um pouco disso aqui que o Sócrates está dizendo, né? Faltou só ele acrescentar esse detalhezinho de que essa sensação de prisão e estar obnubilado pela matéria depende muito do nível evolutivo, né? Com certeza ele se sentia muito mais liberto da matéria do que nós, ainda do que ele se sentia preso, né? Tá? Bom, e depois vem o próximo item, mas é muito interessante, a gente vai vendo aqui os princípios espíritas, né? Ditos por ele, né? Aí ele continua, ó. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Agora ele já está falando da alma que desencarnou, né? Então, quem desencarna numa situação complicada, ele já está explicando o que acontece, ó. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as conduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. O que nós vemos aqui? O princípio da reencarnação, né? Muito claramente colocado no texto. Ele está falando como que ficam então as almas muito apegadas à matéria depois que desencarnam, né? Como que ficam as almas purificadas depois que desencarnam, né? E aí o Espiritismo só acrescenta um detalhe, né? Que não é que ele coloca a alma pura e a alma impura. Ele fala como que a pura fica e como que a impura fica. A doutrina espírita nos mostra que existe uma gradação. Então, você não precisa ser totalmente puro para já gozar de alguma felicidade após a desencarnação, né? Você pode alçar planos, por exemplo, como as colônias espirituais, que as obras de André Luiz nos descrevem, né? Sem ter se tornado um espírito puro. E isso já seria algo muito bom para a gente, né? Considerando o que a gente vive e o que a gente sofre aqui no mundo encarnado, né? Então, a doutrina espírita acrescenta esse detalhe, né? Que existe aí esses estágios, né?
E existem esferas superiores, assim, em níveis que a gente também não sabe, né? Então tem o nosso lar, acima do nosso lar tem lá o nível da mãe do André Luiz, e vai embora dali para cima, conforme a gente for subindo nosso nível de consciência, nós vamos ganhando acesso, né, a novas felicidades e novos aprendizados, né? Não faltou o Sócrates falar isso, né? Mas ele já falou bastante coisa para o tempo dele, né? Convenhamos. E que em cada existência, né, ele poderia ter colocado isso também, a gente ganha um degrauzinho a mais, né? A gente avança um pouquinho mais em entendimento intelectual e moral, né? Até mesmo quando a gente acha que estacionou, pelo menos um pouquinho, eu tenho para comigo que a gente avançou, né? Depois no item 5 ele diz, ó, a nossa morte, após a nossa morte, o gênio, e ele põe assim, ó, daimon, demônio, tá? Que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são conduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então, o Hades, né, na mitologia grega, é o deus do inferno, né? Ele que cuida lá de quem foi condenado a ficar para sempre no inferno. Então, aqui está escrito assim, usando essa simbologia, mas, basicamente, ele está falando dos espíritos protetores, né? Quando eles usavam a palavra demônio, eles utilizavam ela de uma forma geral. Ela significava tanto o espírito bom quanto o espírito ruim. Então, nesse caso, ele está explicando especificamente, né, dos espíritos nossos protetores, que vão nos socorrer no momento da desencarnação, né? Se nós estivermos preparados consciencialmente, eles vão conseguir nos levar para esferas melhores. Se não estivermos, não como punição, mas como realmente não ter outra opção, eles vão nos deixar em zonas de sofrimento, né? De acordo com aquilo que a gente tiver plantado para a nossa consciência, até a gente estar apto a eles nos resgatarem de novo, né? Porque a gente não fica nas regiões umbralinas por castigo. Nós ficamos lá porque é o que a nossa mente dá conta de produzir. Quando surge o menor momento possível para a gente ser resgatado daquilo, os nossos espíritos protetores familiares nos buscam, tá? Mas é legal, Sócrates falou a mesma coisa aqui, 400 anos antes de Cristo, né? Aí vem, ó. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Usou a palavra demônio novamente, né? Constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então, como eu já expliquei, essa palavra daimon, ela pode significar tanto o espírito bom quanto o espírito ruim. E também, quando ele fala deuses, também pode significar espíritos purificados, espíritos bons. Então, ele está trazendo aqui a mesma coisa que o Espiritismo nos ensina, que Deus se comunica diretamente com os espíritos puros que executam a sua vontade na criação universal. Não é assim que a doutrina espírita nos ensina? É a mesma coisa que o Sócrates está falando aqui, né? Que Deus não se comunica diretamente com as criaturas. Eu tenho para comigo que não é que ele não se comunica, sabe? Eu acho que ele se comunica com a gente o tempo todo. É que nós ainda não conseguimos alcançar, entender o que ele está querendo nos dizer, né? Mas em vários pontos do cristianismo, do espiritismo, nós vemos falar, né, de que Deus conversa pelo nosso íntimo, pelos nossos sentimentos, com a gente mesmo. E muitas vezes, aquelas reflexões sobre erros que nós estejamos cometendo ou sobre uma ajuda que a gente tem que fazer, elas vêm como um chamado de Deus mesmo, né? Ou da própria consciência, né? Então, tem essa questão. Mas de uma forma mais direta, clara, é com os espíritos
puros, né, que acontece isso. Né? Bom, aí vem o próximo tópico. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos que pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Olha que interessante, né? O que nós falamos ali atrás. É muito melhor a gente viver as coisas sob o ponto de vista espiritual, pensando em nós como seres eternos, destinados à felicidade, destinados à purificação, do que focado no nosso mundo material, terra a terra. Né? Nós deveríamos tomar as nossas decisões e buscar abrir os nossos olhos um pouquinho a cada dia para isso, né? Para melhorar esse ponto de vista e nos libertarmos dessas amarras que ainda nos prendem. Né? Aí o Sócrates diz no outro tópico: se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Então, Sócrates e Platão entendem muito bem o que é essa desmaterialização da alma. Né? E o que eles falavam por intuição, né? Então não leram isso em lugar nenhum, o Espiritismo traz como prática. Né? Por que ele traz como prática? Porque foram os Espíritos que nos ensinaram, através dos seus testemunhos. Então, se a gente pega lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, por exemplo, nós vamos encontrar lá vários relatos que o Kardec transcreveu, né, das manifestações de espíritos nos diversos níveis evolutivos. Muito interessante. E aí ele continua, né? Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornamentos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Então, é interessante, né? Ele, igualzinho a gente tem na doutrina espírita a explicação do quanto o materialismo faz mal para a gente enquanto sociedade, né? Porque se você olhar e pensar assim, olha, só vive uma vez, depois que morre não tem mais nada, então vamos embora aproveitar essa vida aqui de qualquer jeito, e se eu morrer mais cedo melhor, né? Porque aí eu não fico sofrendo, não é assim? Então, se a gente tem essa visão materializada, a gente acaba incorrendo nesse erro. Mas se a gente entende que existe uma vida após a morte, que nós somos eternos, que nós vamos colher o que plantamos, que nós estamos nos construindo, aí a gente tem um incentivo para buscar ser bons, para buscar vencer os nossos vícios. Né? Então, é o que o Sócrates e o Platão estão falando aqui. Né? Ensinos que estão muito bem explicados na doutrina espírita e no cristianismo. Né? E aí ele continua no item 10. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Né? Então, se a gente se cuida, a gente não engorda muito, né? Não é meu caso. Se a gente sofrer algum corte, não fica ali a cicatriz. Né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Aí ele fala, dá-se o mesmo com a alma. Olha que analogia interessante. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Olha que interessante, né? Dava só para falar para ele assim, a gente tem o perispírito, e aí o perispírito plasma o que o espírito está na mente, e aí fica tudo marcado.
É muito interessante, né? Aí ele continua assim, ó. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. O que a gente vê de Sócrates, porque Platão foi o que escreveu, o pensamento dele. Mas o que a gente vê de Sócrates é que ele foi um filósofo, né? Ele filosofou em cima de reencarnação, de vida, de alma, né? E Jesus era prático. Isso. Então, assim, se a gente juntar as duas propostas, a gente vê que uma é o complemento, é isso que o Evangelho está falando, uma é complemento da outra. Mas foi 400 anos antes de Cristo, e Cristo foi para a prática. Né? E isso aí, o que mais surpreende também, Rosane, é que o próprio Sócrates também foi bastante prática, né? Ele também teve uma vida de muitos exemplos, né? É claro que o Cristo veio e fez isso de uma forma muito mais completa, muito mais impactante. Os ensinos que o Cristo deixou, por exemplo, pelas parábolas, pelas passagens do Evangelho, eles são ensinos que conversam com todo o nosso nível evolutivo. Até a gente virar espírito puro, nós vamos analisar os ensinos do Cristo e tirar lições deles de acordo com aquele patamar que a gente já alcançou, né? Então, isso aí é algo assim, muito especial, né? Embora o Sócrates tenha conseguido trazer as teorias, trazer as reflexões e até mesmo dar testemunho, não dá para comparar com o que o Cristo fez, né? Com esse nível de síntese e de capacidade de trazer uma fala que conversa com eras evolutivas, é o grande brilho do Cristo. E continua, agora ele vai trazer aqui algumas palavras também ligadas à filosofia da época, né? Ele fala assim, ó, vês Cállicles, que nem tu, nem Pólux, nem Gorgias, podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Olha que interessante, né? Por isso que ele falou para a esposa dele, mas você queria que eu tivesse condenado justamente, né? Não, né? Muito melhor que seja assim. Mas você vai morrer, tá bom, mas eu tinha que morrer em algum momento, né? E ele fala bem fundo, e essa mensagem fica para a gente, né? Que a gente tem que cuidar, para a gente a gente tem uma busca ainda, um vício, falo por mim, aí cada um analisa a si mesmo, a gente tem um vício de querer parecer para os outros que a gente já é bondoso, que a gente já é caridoso, que a gente já mudou, né? Quando lá no fundo ainda existe aqueles sentimentos negativos borbulhantes, né? E ele fala, mas a hora que você desencarna, não adianta essa exterioridade, lá vai ficar tudo explícito, né? E ele fala, então é melhor cuidar de não de parecer, mas de ser um homem de bem. Muito bacana. Então, ele não leu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não leu o capítulo que fala sobre o homem de bem, né? Mas ele falou isso aqui antes, né? 400 anos antes de Jesus. E aí é o princípio do Cristo, né? Que ele fala assim, se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe a outra. É por isso que Jesus fala isso, né? Pensando que, por exemplo, se você revidar, se você está recebendo aquele ataque, é porque aquilo tem algo para você. Seja de prova, seja de expiação, seja de testemunho que você tem que dar, tem alguma coisa. Agora, se você pega e vai lá e dá o revide, aí já está fora desse plano, né? Essa vingança, né? Porque o que brota na gente é aquela necessidade. Você me bateu, agora eu vou te pegar também. É vingança, né? E é por isso que Jesus falava, né? Se alguém te bater numa face, apresenta-lhe também a outra, né? Seja forte para isso. Interessante. Aí no item 11 ele diz assim, ó, de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar.
Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. Olha que interessante. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que se julgam tais e não o são. Mas é tempo de nos separarmos, eu para morrer, vós para viverdes. Isso aqui ele estava falando para os juízes que estavam condenando ele injustamente, né? Então, é bonito que assim, as grandes verdades são eternas. Por isso que o que Jesus trouxe é imortal. Pode alguém olhar para aquilo e dizer assim, isso aqui já é coisa ultrapassada. Mas só é possível dizer isso quem não entendeu realmente o que está por trás daquelas lições, daqueles símbolos, né? E considerando que o Cristo foi a expressão das leis divinas, né? Ele não só deixou os ensinos, ele exemplificou a aplicação perfeita das leis divinas. Se ele fez isso, ele alcançou um nível de verdade que não pode ser derrubado. Né? Por isso que o seu ensino conversa com todos os graus evolutivos, porque ele é a verdade divina expressa. Né? É muito bonito isso. Ele foi o maior psicólogo que já existiu. Por quê? Ele conseguia ler, então vamos supor que eu estou lá diante dele, ele ia, eu acho que eu não saberia o que perguntar para ele, vamos imaginar isso, o que eu falaria com ele? Eu não sei, eu não falaria nada, né? Mas mesmo que eu não falasse nada, ele ia saber falar para mim o que ia tocar nos pontos que eu preciso de provocação e de ajuda, né? Porque ele faria uma leitura perfeita da minha alma. É claro que ele não ia fazer nada por mim. Ele não fez nada por ninguém que ele curou e ninguém que ele inspirou, né? Haja visto, por exemplo, o Judas que o traiu. A gente tem, por exemplo, no romance Há 2000 anos, aquele momento em que o Públio encontra com ele, ele prostra o Públio de joelhos na frente dele, o Públio sente todas essas emoções que você está falando, ele cura a filha do Públio e o Públio o rejeita, né? Então, quem não estava no momento, ele não diz assim, ele não força e nem dá, mas, por outro lado, ele deixa a semente que vai germinar no seu tempo, como aconteceu com Saulo, como aconteceu com Públio, como aconteceu com a gente. Estamos aqui hoje. Embora imperfeitos, nós estamos buscando já. A gente já não está mais na linha de jogar pedra, quer dizer, temos que ter cuidado aí que a gente anda jogando umas pedras, mas nós estamos aqui procurando aprender, né? Nós estamos procurando fazer o nosso melhor. Já é a germinação, vamos dizer assim, né? Pelo menos um pouquinho do que ele ensinou, né? E aí ele continua, né? No próximo item 12, já vamos terminando, né? Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Olha que interessante, né? Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo, né? Então, é o princípio da caridade, o princípio da gente não retribuir o mal com o mal, não é? De perdoar os inimigos, não é? Aí ele continua aqui, ó. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provém a mal, de boa quando dê origem ao bem. Alguém conhece esse ensinamento? 400 anos antes de Cristo. Ele falou para a gente, pelos frutos é que se conhece a árvore. E Jesus repetiu esse princípio depois, né? E a doutrina espírita também. Aí ele fala assim, ó, a riqueza é um grande perigo,
todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem é o que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Né? Então, é aquela história. Lembrando assim, não é que você não pode ser rico, né? Pessoas vêm com essa experiência a ser vivida. O problema é como você vive ela. Né? Então, eu gosto da frase que Humberto Roden fala, é o ter destituído de coisas. Então eu tenho, mas será que eu sou capaz de viver sem também? Se eu responder não, tem algo errado. Que aí significa que eu não tenho, é a riqueza que me tem. Né? Agora não, eu consigo assim, eu vou sofrer, óbvio, mas eu consigo me adaptar se eu tiver que viver experiências em condições mais difíceis. Aí já é algo interessante. Né? Ah, mas então todo mundo tem que abrir mão da riqueza? Não, você veio com ela, quem a tem, né? Veio por algum propósito. Né? Deve cumprir esse propósito de fraternidade, de solidariedade, né? de prosperidade, de avanço. Né? Essa é a conta do rico com Deus. Né? Ele veio com o talento do dinheiro e com os talentos da inteligência para aplicar direito. Né? Se ele não fizer bom uso, depois é com ele e Deus também. Né? Olha que legal. Ó. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos à divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se assemelhar. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não. Verdadeiramente justos e retos só os são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Então é isso, né? A prece tem que ser do sentimento. Qualquer um pode ter um poder de oratória vibrante, mas e aí, está vindo do coração? Está vindo do que você está vivenciando, sentindo, se transformando, buscando? É essa que tem valor. O Sócrates também ensinava isso. Né? Aí ele fala aqui, ó, chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, olha que lindo, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. Olha que lindo. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa a morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Olha que lindo, né? Então, é claro que ele também fala aqui que a virtude é um dom que Deus dá. Daí a gente precisa ter cuidado aqui nessa explicação, porque a virtude é algo que a gente constrói. Né? Não é algo que Deus pega e fala assim, Ramon, agora você vai ser humilde. Sabe ele tanto que ainda falta, né? Para alcançar isso de verdade. Mas ao longo do tempo, eu posso construir, eu vou construir essa virtude em mim, como espírito, né? Mas, de qualquer modo, é lindo ver ele dizer que o amor está por toda a natureza, né? Que a gente vê isso na perfeição e no equilíbrio dos astros, até onde a gente já conseguiu enxergar, né? Vislumbrar, né? Eu acho muito bonito. E aí, pessoal, nós já chegamos aqui ao fim, eu recomendo, ainda haveriam aqui alguns princípios para a gente ler, mas aí eu recomendo que todos possam, em suas casas, reler e fazer suas próprias reflexões. Fica aqui o nosso gesto de gratidão, de veneração a esse espírito, né? Pessoalmente, eu imagino que ele já deve ter reencarnado outras vezes e feito grandes feitos aí na sociedade, a gente só não sabe quem, né? Mas também não importa. E que a gente possa aproveitar, né? Aproveitar essa bênção desses conhecimentos, dessas lições, para continuar a nossa saga evolutiva.
Agradeço mais uma vez, que Jesus abençoe os nossos lares, nossas famílias. Obrigado.